Se o julgamento da revisão da vida toda for realizado no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, o resultado pode ser completamente diferente do que ocorreria em uma sessão presencial. A regra do Supremo é clara. Quando um ministro faz o chamado pedido de destaque, esse processo deve obrigatoriamente ir para o plenário físico. Isso significa que, em vez de uma decisão silenciosa e rápida, haverá debate público, com transmissão aberta e direito de sustentação oral, trazendo mais transparência ao julgamento. No entanto, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu incluir o processo na pauta do plenário virtual, mesmo existindo um pedido de destaque feito pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Essa atitude vai contra a Resolução número 642 de 2019 do próprio Supremo, que deixa claro que o pedido de destaque é suficiente para tirar o julgamento do ambiente virtual e levar para a sessão presencial. Por isso, essa decisão pode mudar radicalmente os rumos do caso. Foi justamente diante desse risco que uma nova petição foi protocolada nesta semana pelo Instituto de Estudos Previdenciários, conhecido como IEPREV, exigindo que a Corte respeite suas próprias regras. O pedido aponta, com base no regimento interno, que enquanto o destaque não for retirado de maneira expressa, não é permitido o julgamento virtual. O ministro Alexandre de Moraes não revogou esse destaque até o momento. Se o Supremo ignorar isso, estará agindo de maneira contrária ao que ele mesmo determinou, o que pode abrir margem para novos recursos e contestações. Se você chegou até aqui e está realmente empenhado em conhecer seus direitos, comente a frase "Revisão da vida toda já". Assim, sabemos quem realmente buscou se informar até o final. O que está em jogo não é apenas uma questão burocrática. O formato do julgamento pode influenciar diretamente o resultado final. Isso porque, em sessões presenciais, os ministros precisam debater de forma aberta, expor seus votos oralmente, responder a questionamentos de colegas e de advogados, o que favorece uma análise mais profunda e transparente do tema. Já no plenário virtual, os votos são escritos previamente, sem possibilidade de discussão imediata, o que reduz a exposição pública e a pressão para justificar as decisões. Essa diferença de rito se torna ainda mais relevante porque, nos últimos anos, houve mudanças significativas na composição do Supremo Tribunal Federal. Muitos dos ministros que originalmente votaram favoravelmente à revisão da vida toda já se aposentaram. Seus sucessores podem adotar outro posicionamento, alterando o entendimento que antes era majoritário. O pedido apresentado ao Supremo detalha essa preocupação. O texto destaca que o próprio regimento do STF, por meio da Resolução número 642, artigo 4º, determina que processos com pedido de destaque devem ser julgados presencialmente. Esse instrumento jurídico do destaque não é mera formalidade, mas uma garantia para debates presenciais e análise mais criteriosa dos casos mais relevantes. Outro ponto central da petição diz respeito à chamada modulação dos efeitos. Quando o Supremo muda de entendimento sobre determinado tema, principalmente quando essa mudança afeta milhares de pessoas, é comum que se faça a modulação. Isso significa que as decisões anteriores continuam valendo para quem já entrou com ação judicial, protegendo assim direitos já adquiridos. O Instituto do Overruling, termo do direito internacional que significa a superação de uma tese ou jurisprudência, exige essa cautela. Segundo o próprio Supremo, a modulação de efeitos é necessária quando há alteração de entendimento exatamente para garantir segurança jurídica. Isso impede, por exemplo, que pessoas que já ganharam ações ou que estavam com processos em andamento sejam prejudicadas por uma reviravolta jurisprudencial. A petição deixa claro que quem já ajuizou a ação deve ter seus direitos preservados, independentemente da decisão final do STF.
Entretanto, ainda não se sabe qual será a data de corte que o Supremo utilizará para garantir esse direito. Existem pelo menos três possibilidades. A primeira é utilizar a data de 21 de março de 2024, quando foi tomada a decisão nas ações diretas de inconstitucionalidade. A segunda hipótese é considerar a data de publicação da ata de julgamento, que foi em 4 de abril. E a terceira seria adotar uma data futura, como junho de 2025, abrangendo mais pessoas. Essa definição da data de corte é fundamental, pois vai delimitar exatamente quem terá direito à revisão da vida toda. Caso seja adotada uma data mais recente, um número maior de aposentados poderá ser beneficiado. Por outro lado, se for escolhida uma data mais antiga, muitos podem acabar excluídos do direito à revisão. Outro aspecto relevante é a situação dos aposentados, que já obtiveram decisões judiciais favoráveis antes da suspensão dos processos. Muitos já estão com precatórios ou RPVs inscritos para pagamento. Segundo o que já foi decidido na ação direta de inconstitucionalidade número 2111, esses pagamentos não devem ser devolvidos, mesmo se houver mudança de entendimento. Portanto, quem já teve trânsito em julgado não pode ser prejudicado. Ainda existe um grupo de aposentados que, por falha do INSS em recorrer a tempo, conseguiu que suas decisões transitassem em julgado e hoje aguardam apenas o recebimento dos valores devidos. A petição pede que o STF assegure a estabilidade desses direitos, reconhecendo que são situações consolidadas. Uma questão que gera muitas dúvidas entre os aposentados é sobre o voto da ministra Rosa Weber, que se aposentou após votar favoravelmente a revisão da vida toda. O temor era de que, com o pedido de destaque, seu voto fosse desconsiderado. Entretanto, a jurisprudência do próprio Supremo é clara ao afirmar que votos de ministros aposentados permanecem válidos, mesmo quando há destaque. Isso é fundamental para manter a coerência e a estabilidade das decisões do tribunal. O voto de Rosa Weber é de enorme importância, pois pode ser decisivo para a formação de maioria. Em 2022, a revisão da vida toda foi aprovada por 6 votos a 5. Se todos os votos originais forem mantidos, a tendência é que o direito dos aposentados prevaleça, a menos que haja mudança explícita de posição por parte de algum ministro. A petição protocolada também destaca o impacto social e econômico desse julgamento. Dados recentes do Conselho Nacional de Justiça apontam que existem mais de 122 mil processos sobre revisão da vida toda, tramitando atualmente no país. Isso representa um universo gigantesco de brasileiros que aguardam uma definição para garantir um benefício mais justo e digno. Por trás desses números estão pessoas reais que contribuíram durante décadas e agora dependem desse julgamento para corrigir distorções que reduziram o valor de suas aposentadorias. O reconhecimento da relevância social do tema levou o Supremo a atribuir ao caso o status de repercussão geral, pelo tema 112, o que significa que a decisão a ser tomada irá impactar todo o Brasil. É exatamente por isso que não se pode admitir um julgamento silencioso, restrito ao ambiente virtual, sem debate presencial. Quando há pedido de destaque, a lei e o regimento do Supremo são taxativos. É obrigatório levar o caso ao plenário físico. Se, por qualquer motivo, o ministro Alexandre de Moraes optar por retirar o pedido de destaque, isso será interpretado por advogados e especialistas como uma sinalização clara de mudança de postura dele em relação ao tema. Essa retirada pode ser vista como uma desistência da luta pelo julgamento presencial, o que pode impactar negativamente a transparência do processo e os direitos dos aposentados. A mobilização dos advogados e das entidades representativas dos aposentados tem sido fundamental nesse momento. A petição que pede respeito ao pedido de destaque foi assinada por alguns dos principais nomes do direito previdenciário no país, como João Badari,
Roberto de Carvalho Santos e Murilo White. Esses profissionais vêm acompanhando o tema de perto, fazendo articulações em Brasília, participando de audiências e pressionando para que o Supremo mantenha a coerência de suas decisões. O objetivo dessas ações não é pedir um favor ou privilégio, mas apenas exigir que o Supremo Tribunal Federal cumpra suas próprias normas e respeite o direito do relator de determinar o julgamento presencial quando entender que o caso exige maior transparência. Esse respeito às regras internas é o que garante segurança jurídica, previsibilidade e justiça nas decisões judiciais. Quando o próprio Supremo não observa seu regimento, abre-se um precedente perigoso que pode afetar não apenas aposentados, mas todos os brasileiros que um dia dependam do Poder Judiciário para a garantia de seus direitos. É fundamental, nesse contexto, que cada pessoa que tenha interesse na revisão da vida toda esteja bem informada sobre o andamento do processo, os prazos, as datas de corte possíveis e as estratégias jurídicas que estão sendo utilizadas. O conhecimento é a melhor ferramenta para não ser surpreendido por decisões desfavoráveis e para agir a tempo de garantir seus direitos. Para os aposentados, pensionistas e seus familiares, a orientação é acompanhar atentamente as movimentações do processo e buscar auxílio especializado caso surjam dúvidas ou novidades relevantes. Afinal, cada detalhe pode fazer a diferença entre ter o benefício revisado ou não. O julgamento da revisão da vida toda é, sem dúvida, um dos mais importantes dos últimos anos para o direito previdenciário brasileiro. Ele simboliza a luta de milhões de trabalhadores pelo reconhecimento de todo o período de suas contribuições, independentemente das mudanças de regras que ocorreram ao longo dos anos. Enquanto a decisão final não chega, é preciso manter a atenção redobrada. Qualquer movimentação, seja uma nova petição, uma decisão do relator ou a definição de uma data de corte, pode impactar milhares de vidas. Por isso, a luta por justiça continua, baseada na lei, no respeito às regras do Supremo e na busca incansável por um benefício justo para quem trabalhou e contribuiu durante toda a vida. E mesmo diante de tantas incertezas, o que se espera é que o Supremo Tribunal Federal haja com transparência, respeito às normas e responsabilidade social, reconhecendo o direito de quem já estava com ação em andamento e garantindo a estabilidade das decisões judiciais. Assim, a batalha pela revisão da vida toda segue como exemplo de como o direito pode ser usado para reparar injustiças históricas, dando voz a quem, por muitos anos, ficou à margem das grandes decisões. É a esperança de que, desta vez, a justiça seja feita de verdade, respeitando a lei e garantindo a dignidade de milhares de brasileiros.